Fala galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de História do Colégio 01, e a gente está nas aulas virtuais, vamos dar prosseguimento ao conteúdo do ano, né? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam saudáveis, que estejam se cuidando em casa, que a família de vocês estejam bem, e logo logo eu sei que a gente vai estar junto de novo, dando prosseguimento ao conteúdo, e tudo vai dar certo. Por enquanto a gente vai continuar dando prosseguimento aos conteúdos do ano nesse meio virtual. E parece que foi há um milênio atrás, né? Mas antes da paralisação, a gente estava estudando sobre as primeiras civilizações, né? Sobre as primeiras pessoas, né? Mais precisamente. A gente falou sobre o que é história, quem forma a história, quem faz a história. E depois falamos sobre a pré-história, sobre como surgiu os primeiros seres humanos, efetivamente. E hoje, começando por hoje, a gente vai falar um pouco sobre as primeiras civilizações mais complexas. E a primeira delas, sem dúvida, é a Mesopotâmia. E vamos lá? Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui, certo. Mesopotâmia, né? Para começar, primeiro de tudo, a Mesopotâmia, aqui no mapa, vocês podem estar vendo, esse mapa é um mapa do Oriente Médio, certo? Você pode estar vendo o Egito lá mais do lado, Mediterrâneo. E a Mesopotâmia, ela se localiza no que a gente chama de crescente fértil, que vocês podem ver essa forma, parece uma lua, e a gente chama essa forma de crescente, né? Até por isso a gente chama lua crescente também, porque por quê, né? Tipo, crescente, nada a ver. Mas, continuando, a gente percebe que a Mesopotâmia e as cidades da Mesopotâmia, vocês podem ver a Babilônia, Assur, Nínive, elas ficam perto ou entre os rios Tigre e o rio Eufrates. E o nome Mesopotâmia vem do grego, que significa entre rios, terra entre rios. E essa área entre os rios, ela se caracterizava por ter uma terra favorável para a prática da agricultura. E por ser também perto dos rios, facilita a locomoção de pessoas, né, de pessoas e bens, e, mais óbvio, né, ela permite água potável para pessoas consumirem. Então, a gente vai perceber que nessas primeiras civilizações, os mesopotâmicos, os egípcios, depois os hebreus, eles vão se localizar mais ou menos sempre perto de rios, porque se você quiser começar uma nova cidade, por exemplo, você precisa de água, por todos esses motivos, né? E eles vão começar por lá. E como começou a Mesopotâmia, né? Como surgiram as cidades? Vocês podem estar vendo aqui, nessa ilustração, né? No fundo é o rio, né? É um rio. E tem como se fosse um canal, né? Canais que ligam, que pegam a água do rio e transportam para as cidades, tipo, para as localizações. E fazer isso foi uma necessidade bastante importante dos povos mesopotâmicos para a sobrevivência. Os rios, o Tigre e o Eufrates, apesar deles serem rios bastante bons para a agricultura, serem potáveis, eles também não eles não iam para todas as regiões, né? Então, os povos daquela época precisavam drenar o rio, é, levar o rio para as outras regiões onde não tinha água. Eles também precisavam controlar o rio nas áreas nos momentos que tinha muita chuva e o rio enchia, que poderia causar enchentes e destruir plantações, matar pessoas. E nessa época que começaram a surgir essas técnicas de irrigação, certo? De construção de canais, aquedutos e diques. E as sociedades mesopotâmicas, elas são hidráulicas, elas dependem dos rios, né? Diretamente da força dos rios. Tanto nessas técnicas de irrigação, tanto para irrigar a sua agricultura, certo? E as cidades, elas foram surgindo a partir daí, a partir de que esses agrupamentos humanos perto dos rios começam a crescer, a conseguir usar o rio, começam a ter forma de se sustentar, não apenas para sobreviver, mas se sustentar. E começar a ter é, excedente de alimentação, né? Ou seja, eles produzem mais do que eles consomem, e eles podem trocar essa sobra, entre aspas, por outros produtos de outras cidades. E é o que eles fazem, né? E com isso eles começam a se desenvolver e começam a ter uma maior quantidade de bens diferentes. E com o tempo, com essa sobra de alimentos, isso vai fazer com que nem toda pessoa da vila tenha que trabalhar
especificamente na agricultura, ou seja, ou na irrigação, ou seja, mais pessoas podem fazer coisas diferentes, como artesanato, como comércio, como navegação. E isso foi desenvolvendo as cidades e criando a chamada divisão social na Mesopotâmia, né? Que a gente vai ver aqui mais para frente, nessa parte aqui. E onde cada cidade é o seu próprio estado, ou seja, é uma unidade independente das outras, ou seja, um território autônomo, e é liderada por um líder ou por um rei, certo? Você pode ver aqui na imagem que é uma coisa bem básica, mas que dá para perceber, né? Na base da pirâmide tem os camponeses, que são os que estão na agricultura, ou então estão na irrigação, constroem diques e tudo mais. Tem os militares, que defendem a cidade. Tem os escribas, que eles são responsáveis pelo registro de tudo, né? De quem tá vendendo alguma coisa, quais são as movimentações utilizadas, quem é mais rico, quem não é. Porque vocês podem se lembrar que a passagem de pré-história para a história é justamente acontece quando as civilizações começam a desenvolver a chamada escrita cuneiforme, né? Os escribas, eles eram os que sabiam escrever, os que tinham a capacidade de escrever, de fazer registro, né? De lidar com números e contas e coisas para a posteridade, não apenas para a economia imediata, né? E acima deles tem o sacerdote, a nobreza, e em cima deles tem a família, né? O rei, o faraó ou a sua família, certo? E a economia das sociedades mesopotâmicas funcionava mais ou menos assim, com as sociedades hidráulicas, com os templos religiosos servindo para papel central na economia, né? Tipo, os templos eram o lugar onde as pessoas vinham para fazer comércio, onde onde era administrado as riquezas, né? A comida, onde tinha os rituais religiosos e as terras que haviam ao redor dos templos e palácios eram arrendadas aos camponeses. As terras, todo o território lá, teoricamente, era o rei que mandava, né? O rei era o proprietário dessa terra e ele alocava ou ele arrendava, ou, entre aspas, emprestava essa terra para os camponeses criarem suas coisas, né? Criarem sua alimentação, criarem suas plantações, suas criações de animais, e eles pagavam tributos, impostos ao rei em contrapartida, certo? E como eu falei antes, a escrita cuneiforme foi uma coisa que diferencia eles dos agrupamentos que vieram antes, certo? Os mesopotâmicos desenvolveram uma das primeiras formas de escrita da história, que é o sistema cuneiforme, que foi surgida justamente a partir da necessidade de ter registros para atividades administrativas, como a produção agrícola e o pagamento de impostos, né? E outras regiões ao redor do globo, elas desenvolveram também a escrita no mesmo período. Então, os chineses desenvolveram também. E aqui é um exemplo de escrita cuneiforme, que tem esse nome porque era feito em cunhas. Não dá para ver aqui na imagem, né? Mas tem as profundidadezinhas, tipo, os riscos na pedra, na argila, certo? E, bom, essa é a primeira parte. A gente viu um pouquinho sobre a economia, né? A localização geográfica e como eles se mantinham, né? Como eles sobreviviam. Na próxima página a gente vai ver um pouquinho sobre os povos especificamente e o que cada povo trouxe de diferente.